A escolha foi a luta, não a morte. A escolha foi libertar o Brasil e não morrer. A escolha foi viver num país livre. A morte é a escolha dos que nos oprimem. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entre Linhas, esse programa que a gente bate um papo, a gente conversa com pessoas que são fundamentais para o Brasil, para a gente entender o nosso mundo de hoje. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma amiga querida, uma pessoa porque eu tenho profunda admiração, e vocês já perceberam que esse espaço é um espaço que eu recebo também os meus amigos, e eu tenho muito orgulho dos meus amigos e das minhas amigas. E nesse caso, eu quero reiterar isso que sempre digo a respeito dos convidados, das convidadas aqui. Hoje eu vou receber Manuela Dávila. Manuela Dávila, que é jornalista, é mestre em políticas públicas, foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul entre 2007 e 2015. A Manuela Dávila também foi deputada estadual entre 2015 e 2019. E candidata a vice-presidente da República na eleição de 2018. Ela é graduada em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e já na faculdade ela integrou o movimento estudantil e logo após ingressou na política partidária. Em 2004, ela foi a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre eleita nesse mesmo ano e a deputada mais votada do estado por 3 vezes. Em 2006 ela foi eleita deputada federal e reeleita em 2010, alcançando recordes de votação. Manuela tem 4 livros publicados. Revolução Laura, que é um livro com relatos de experiências pessoais e políticas a partir do nascimento da sua filha. Porque Lutamos, livro didático sobre feminismo para mulheres jovens. E Se Fosse Você, sobre fake news e ataques de ódio. E Sempre Foi Sobre Nós, livro que partilha experiência de violência política e de gênero. Antes de a gente começar a entrevista com a Manuela Dávila, eu queria fazer um pedido para você que está assistindo o nosso canal. Para você se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações. Vou pedir para você também curtir o vídeo, se você gostar desse papo. E é muito difícil que você não goste, dada a qualidade da nossa convidada. E vou pedir também para você comentar. O seu comentário é importante para a gente poder continuar esse diálogo. E compartilhe o vídeo. O compartilhamento também é muito bom. Manu, muito obrigado pela sua presença. Queria dizer que para mim é uma grande honra poder ter você aqui. Esse papo já era para ter acontecido antes, né? Não aconteceu por uma série de circunstâncias da vida, né? Porque o Brasil não está fácil para ninguém. Mas eu queria te agradecer muito e é com muita honra que eu a recebo aqui no Entre Linhas, viu? Estou muito feliz de poder conversar contigo, né? Tu é uma das minhas grandes referências, então quando a gente conversa com quem a gente se referencia, a gente fica até sem saia, né? E quero começar te agradecendo, porque num dos momentos mais difíceis recentes da minha vida, se não o mais difícil, né? Porque no Brasil também a escala de dificuldade ela vai mudando, a gente acha que chegou no limite e ela se expande, mas num dos momentos mais difíceis, que foi o último momento que eu vivi de violência com a minha filha Laura, tu fizeste um gesto, um gesto muito potente e um texto muito bonito sobre essa condição em que a gente vive no país a partir da minha experiência, então muito obrigada por isso. Imagina, não há o que agradecer, e acho que são 2 coisas importantes, né? Primeira coisa, né, questão afetiva, você é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, você é uma amiga, então acho que esse é um ponto. O segundo é que você é uma pessoa que eu considero que é fundamental para qualquer processo de retomada, né, de um sentido de país que possa nos contemplar a todos nós. Nesse ponto a gente deve ser solidário, a gente deve se cuidar, a gente deve se ajudar, a gente deve estabelecer a solidariedade como princípio político, né? Mais do que uma questão afetiva, uma questão moral, a solidariedade tem que ser um princípio político, deve nos nortear. Eu concordo muito com o que disse o professor Vladimir Safatli num artigo recente. Uma coisa que eu tenho dito, a gente tem conversado a respeito disso, né? O país que nós conhecemos, ele acabou.
A gente vai ter agora que fazer uma coisa completamente nova. A gente já queria que ele acabasse, né? Mas não do jeito que acabou e não pelas mãos de quem, né, o está destruindo. A gente queria, na verdade, fazer um país que nós pudéssemos, de fato, construir a partir dos escombros, né, de uma história tão difícil e tão acidentada. Mas agora nós temos essa tarefa na mão e acho que você é uma das pessoas que vão ser fundamentais, absolutamente fundamentais para esse processo. Eu gostaria de conversar com você, eu quero falar sobre política, falar sobre o contexto político, mas uma coisa que eu tenho feito aqui, uma coisa que eu aprendi com os filósofos que eu estudei, Manu, que é sempre a gente, e são os que eu mais gosto, né? Você vai se identificar, são aqueles que conseguem pensar o quanto a objetividade do mundo molda a nossa subjetividade e o quanto nós, como sujeitos, influenciamos na construção do mundo objetivo, né? Isso que nos permite falar, por exemplo, das questões de identidade, de raça, de gênero, mas sem nos desconectarmos da materialidade do mundo, das questões econômicas, políticas, entendendo como um processo que é ao mesmo tempo um processo de constituição do sujeito, mas ao mesmo tempo que o sujeito se constitui como parte material da vida, né? Então acho que esse é um ponto fundamental. E aí eu queria, nas entrevistas eu tenho explorado muito isso, né? Até pelas características dos convidados. Quero começar falando, obviamente, daquilo. Olha só que interessante, né? Ou seja, você, das suas experiências afetivas, subjetivas e que são políticas também, você pariu, né? Em vários sentidos, né? Acho que tem uma filha, acho que tem os livros, né, que você faz, né? Você é uma escritora. E o livro, né, Sempre Foi Sobre Nós, é um livro que você lançou esse ano e que traz relatos sobre experiência de violência de gênero que você vivenciou durante a sua campanha eleitoral para a prefeitura da capital do Rio Grande do Sul, né, em 2020. No livro você organiza as experiências vividas nesse sentido por outras 14 mulheres, né, que dentre elas estão Marina Silva, a Benedita da Silva, que já esteve aqui no canal, a Aniele Franco, a Dilma Rousseff e a Sônia Guajajara. E nas últimas eleições, a violência política de gênero esteve em evidência, né, com ataques que foram feitos de maneira aberta, escancarada, né, assim, e de maneira assim, que não é uma novidade, mas poucas vezes se viu, né, desse jeito, dessa forma. E a pergunta que eu te faço, levando em consideração os dados, né, por exemplo, a ONU Mulheres, ela fala que 82% das mulheres em espaço político já sofreu algum tipo de violência psicológica, 45% já sofreu algum tipo de ameaça, 25% sofre violência física dentro do espaço parlamentar, né, a gente sabe disso, você sabe disso como poucas pessoas, 20% assédio sexual e 40% das mulheres afirmaram que a violência atrapalhou sua agenda legislativa. Então a pergunta é, o que você acha que precisa ser feito para a gente lidar com isso, né? Levando em consideração que não se trata apenas de uma circunstância, né? Se trata de uma forma de relação que ultrapassa mesmo o campo do contexto histórico, ou seja, a gente sabe que de alguma forma a relação que se tem com as mulheres, especialmente nos espaços de poder, nos espaços de decisão, é uma relação de violência. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, como é que você vê a possibilidade de lidar com esse problema? Olha, Silvio, acho que a primeira grande questão para nós mulheres que estamos na política e que queremos que mais mulheres estejam no espaço público em geral, na política em particular, mas na vida, no espaço público em geral, é falarmos sobre isso, né? Eu tenho 40 anos e meu primeiro mandato eu tive aos 23, eu tomei posse com 23 anos. E nesses 17 anos eu sempre vivi em condições de violência política e, por mais que pareça contraditório, são duas linhas que se cruzam, né? A violência política cresceu dramaticamente na última década, sobretudo depois do golpe contra a presidenta Dilma. Digamos que ali foi o momento de autorização discursiva e prática dessa violência, né, de encontro de legitimidade de eco social para ela, mas ao mesmo tempo cresceu um movimento de mulheres que deu nome a isso e que passou a acolher mulheres vítimas de violência. Então, para mim, vítimas de violência política, para mim,
a primeira questão é falar. Por quê? E por que eu organizei esse livro? Eu vou contar a história do livro, porque eu concordo contigo. Quando a gente conta histórias, né, e humaniza questões que são da sociedade, mas quando a gente conta a partir de uma perspectiva individual, a gente também desvenda mistérios. O que aconteceu comigo? Quando acabou a eleição, eu acordo sempre muito cedo, e no dia seguinte à minha derrota na Prefeitura de Porto Alegre, eu me acordei às 5, como eu faço todos os dias, e me acordei convicta de que eu não podia deixar aquela derrota eleitoral ser mais uma derrota na conta, ou seja, vamos explicar só a partir da conjuntura, vamos explicar a partir do avanço do bolsonarismo, né, como algo abstrato, esse bolsonarismo, né, como se fosse algo dissociado dessas questões. Então, eu preciso falar sobre o que eu vivi desde a perspectiva de gênero, ou seja, o que foi a força das mulheres que me levaram ao segundo turno, né, porque se dependesse das mulheres eu era prefeita de Porto Alegre, né, mas também sobre o ódio a mim, enquanto um ódio a todas nós, a todas essas mulheres que se levantam. Sempre que eu escrevia, Silvio, parecia que eu estava na frente de um diário. Eu dizia, tem uma coisa muito errada aqui, porque eu quero falar de algo que é sobre a sociedade e eu não consigo falar sem parecer que é algo exclusivo, que é algo que só eu vivi, que é algo pessoalizado. Então eu pensei, eu preciso montar esse quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça vai ser montado com várias mulheres contando as suas experiências, para que a gente veja que justamente o mecanismo é o mecanismo de pessoalizar, de personificar para generalizar. Ou seja, é a Dilma que é histérica, mas é a Dilma que é histérica enquanto representante de todas nós, as mulheres histéricas. É a Manuela que é despreparada eternamente, embora eu seja acusada aqui em Porto Alegre até de estudar demais. Essa é a nova ofensa da moda, né? Mas é a Manuela que é despreparada numa condição sua, pessoal, mas como representante de uma legião de mulheres que são incapazes de governar. Esse é o mecanismo, né? É essa ideia de que é a Manuela que muda o cabelo, né? E que, portanto, tenta preencher alguma aparência, segundo eles, mas que representa um lugar de uma aparência inexistente de capacidade de todas as mulheres da sociedade de ocuparem esse espaço público, porque a questão está em ser mulher. Então, o livro ele tem essa magia, né, que é de tu ler relatos que são absolutamente distintos, ou seja, a minha vida é completamente diferente da vida da presidenta Dilma, né, e da vida da Marina Silva, só para usar exemplos, é geracionalmente distinta, né, é regionalmente no Brasil distinta, é racialmente distinta quando a gente fala de mim e da Marina, né, mas a gente vai lendo as experiências e vai dizendo, opa, opera sempre igual. Então, parece que é sobre a Marina, mas não é. Por isso que o livro chama-se Sempre Foi Sobre Nós, né? Porque é um livro de relatos pessoais que busca generalizar. Então, dar nome a isso é fundamental, Silvio, falar sobre isso, tirar do terreno da pessoalização. Nessa última campanha, por exemplo, eles desencavaram um ex-namorado meu de quando eu era adolescente para me deslegitimar, né? Então, cada vez que eu não falava sobre isso, dava a entender que o problema era eu ter namorado ele, né? E não ter uma candidatura laranja paga, financiada para nos debates dizer que eu era isso ou aquilo. Então, encorajar mulheres a falar. Segundo, por que isso também é importante? Porque nós, mulheres que ocupamos espaços públicos, a gente sempre escuta frases que são elogios, mas que, na verdade, elas também encobrem camadas dessa nossa exclusão do ambiente público. Então, a frase que eu mais escuto é que eu sou muito forte, né? Como tu é forte, ele tem uma vírgula, né? Eu não sou como tu. E, na realidade, essa segunda parte afasta a multidão de mulheres que nós queremos que esteja no espaço público. Então, falar sobre essa dimensão individual, como tu falas lá no início, né, na tua apresentação, trazer essa dimensão da minha fraqueza, das noites que eu chorei depois dos debates em que eu era humilhada enquanto mulher, me aproxima do sentimento dessas mulheres que se sentem diferentes de mim. Porque, né? Então, eu me torno uma igual a elas, né? Eu tiro aquela capa que elas acham que nós vestimos, né? De pessoas diferentes, e digo, eu sou uma comum. E, apesar disso, eu estou aqui. E contra isso, eu estou aqui. Então, também, para mim, falar, reconhecer, fazer o processo inverso, que é nos humanizar enquanto atores dessa política. E depois, né, debater, como nós já fizemos nacionalmente, espaços de punição. Eu termino só com algo que aconteceu essa semana,
Silvio, que para mim é emblemático de como falar é importante. Essa semana, uma vereadora extraordinária, Bruna, que é uma vereadora jovem, eleita aqui em Porto Alegre, uma menina que tem uma das histórias mais bonitas que eu já ouvi na política. Eu conheci a Bruna com 16 anos, ela era aquelas profissionais, mulheres negras, que são terceirizadas na limpeza, sabe? Na limpeza de sanitários. Ela era, assim, o ápice da precarização do trabalho. Ela é vereadora de Porto Alegre hoje. E a Bruna foi assediada dentro do plenário, né? Um parlamentar, evidentemente, bolsonarista, disse, no embate sobre privatização, disse que, na verdade, o problema dela era tesão, né? Que ela sentia tesão por ele. E eu vi a denúncia da Bruna, e a Bruna é quase como, ela é quase como se fosse uma irmã minha, porque nós crescemos juntas, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo me causou um negócio. Eu dizia, Bruna, eu estou até mal, porque eu ouvi isso tantas vezes e eu não denunciei. Quantas vezes eu não tive espaço para... Então, era horrível, porque eu estava solidária com ela e, ao mesmo tempo, me sentindo mal, né? Porque talvez eu tivesse tido força, consciência, qualquer coisa, coragem, feito uma escolha, né? Porque a gente também escolhe o que a gente vai brigar, não dá para brigar todo o tempo, né? Talvez a Bruna não vivesse aquilo, entende? Talvez já tivesse sido antes. Então, assim, por que a Bruna fez? Ela fez por ela, pela consciência dela, óbvio, mas ela fez porque hoje existe um espaço dessa fala. Né? Existe um espaço para isso, né? Não que ele não seja controverso, não que ele não seja disputado, não que ele seja consensual, mas existe. A voz da Bruna dizendo que foi assediada tem uma legitimidade que as nossas vozes, há uma década atrás, não tinham. E essa é a conquista do falar, né? Falar em luta, claro, né? Falar como praxis revolucionária, não como discurso vazio, né? Você coloca uma questão que se parece muito com algumas reflexões que muitas pessoas, eu mesmo tenho feito sobre a questão racial, né? Como a discriminação dos chamados grupos minoritários, ele atende essa lógica, né, de você estabelecer uma série de particularidades, né, que são ou seja, questões que são partilhadas por membros de um determinado grupo que politicamente é discriminado, socialmente discriminado, politicamente discriminado. O que você faz, portanto? Você estabelece dentro da singularidade, né, ou seja, de cada indivíduo, você retoma a cada passo desse indivíduo todas as particularidades desse grupo, né, de maneira muito específica, né, ou seja, o que você está dizendo, de alguma maneira a sua experiência ela se conecta de alguma maneira com a experiência de todas as outras mulheres, obviamente dentro da singularidade, dentro daquilo que cada uma, a maneira com que cada uma se constitui e se apresenta dentro do mundo, né? Mas veja a importância, né, ao mesmo tempo, de falar a respeito disso, porque o falar a respeito disso ele vai revelar justamente quais são essas particularidades que fazem desse grupo um grupo discriminado e torna o problema da discriminação, seja por gênero, raça, orientação sexual, identidade de gênero, torna isso algo que possa ser colocado no campo do político e não fique apenas no campo da moralidade, né? Então veja como é a importância de falar, né? Ou seja, falar a respeito disso da materialidade. Ao da materialidade, coloca no campo do conflito. É um pouco da experiência da Bruna, né? Ou seja, havendo espaço político, esse espaço político se torna um espaço de luta, de conflito. Não quer dizer que a gente vai ganhar todas, mas quer dizer que a gente tem alguma chance de ganhar. A gente vai apanhar, como de fato estamos apanhando. Mas assim, o fato da gente poder colocar coisa no campo de luta, no campo do conflito e na materialidade conflitual, isso já é um passo muito importante, mas é um processo histórico, como você falou, né? Talvez o fato de você não ter denunciado quando acontecido com você pode ser também o resultado do que você falou, né? Se a gente tem que escolher as brigas, né? Isso é muito difícil, né? Me desculpa, e nem sempre a gente está forte para brigar. É sobre isso também, né? Porque a briga é sobre a nossa escolha consciente do que vale ou não vale a pena naquela circunstância objetiva, com o acúmulo de forças que a gente tem, mas também é sobre a nossa condição particular, né? Para enfrentar aquilo, porque cada briga, cada ofensiva que a gente faz contra um determinado espaço, que é mais forte do que nós individualmente, porque é a institucionalização daquilo, né? Levanta uma panela que abre, né? Sobre nós.
Sim, é porque é aquela história, né? A vida ela tem que fazer sentido. E o que dá sentido para a vida é justamente a luta. Mas a morte também tem que fazer sentido. Né? Ou seja, é, é importante que a gente fique vivo, sabe? A gente fique vivo para até para quando a morte chegar, que ela possa também fazer sentido. Ou seja, a vida e a morte se conectam justamente nessa busca de um sentido, né? De algo que ultrapasse a singularidade da vida. Então, é isso que você fala. Por isso que a gente precisa preservar a vida, daqueles que estão do nosso lado e preservar a nossa própria vida também, justamente para que a gente possa dar um sentido para a vida e para a morte. Isso que tu fala também é revelador de um avanço, né, de compreensão que talvez só a reflexão de alguém como tu, que tem essa origem profunda filosófica, mas que é um homem negro, né, Silvio? Por quê? Porque os nossos homens na política, eles, em geral, é óbvio, né, com todas as exceções possíveis, eu falo de algo geral que eu percebo, sobretudo os homens do nosso campo, eles cultuam muito essa ideia de um heroísmo, né, de um heroísmo que abstrai o sentido da vida cotidiana, né, porque nunca foi feita por eles, né, nunca foi desempenhada por eles, da vida cotidiana, dos afetos e da morte. Então, eu sempre cito uma frase do Marighella, quem evidentemente eu respeito profundamente pela história, né, construída e a conjuntura com a qual ele lutava, uma conjuntura de luta contra um Estado repressor, mas Marighella tem uma frase famosa, que às vezes eu vejo nas camisetas, sempre que eu vejo eu penso, eu não tive tempo para ter medo, eu penso, nossa, eu devo ser uma desocupada, porque eu tenho medo dessa morte, dessa violência permanentemente, né? Então, essa ideia do não sentir medo, né, como um espaço desses homens inalcançáveis que ocupam um espaço do poder. Quando, na realidade, é o que eu falo sobre tirar essa roupa, né? Eu tenho, é óbvio que eu tenho, né? O que eu reúno são condições para que as minhas razões sejam superiores a esse medo, sejam mais fortes a esse medo, né? Do que esse medo, sejam mais poderosas e me motivem e não me paralisem. Mas esse medo é, inclusive, o que faz com que eu permaneça viva. E que me cuide, que estabeleça esses espaços. Então, eu acho muito importante ouvir isso de ti, sabe? Porque um pouco da construção da militância de esquerda, mesmo de gerações muito mais jovens como a nossa, né, que não viveram o período da ditadura militar, tem uma sublimação da ideia de morte, né? Como se aqueles que tombaram ali tivessem tombado por uma escolha sua, né? Não, a escolha foi a luta, não a morte. A escolha foi libertar o Brasil e não morrer. A escolha foi viver num país livre. A morte é a escolha dos que nos oprimem, né? E pode ser que esse encontro acontece historicamente em alguns momentos, mas não pela escolha da morte. Nós somos os que escolhemos a vida, né? O que defendemos o direito da vida bela, da vida plena, da vida realizada, né? Isso é o que me motiva como mulher marxista, imaginar uma sociedade em que a vida seja o centro, né? E não a mercadoria. É porque a vida... quando eu falo de vida com sentido, é que a vida é ritual, né? A vida são os rituais, né, de celebração da vida. Mas, ao mesmo tempo, a morte também ela é um ritual, né? Ou seja, ela tem que ser ritualizada, ela tem que fazer sentido. E por que isso? Porque, na verdade, esse momento... E o que está acontecendo hoje, né, com essa coisa da Covid-19, esse horror que a gente está vivendo... é que nós não podemos ritualizar a morte, porque a ritualização da morte, na verdade, é uma forma também de você valorizar a vida. Nós louvamos a vida daqueles que se foram, e nós queremos que eles estivessem, e eles vão continuar vivos justamente porque nós vamos lembrar o tempo todo, né, do que eles fizeram para que nós continuássemos vivos, né? Então, ou seja, pensar nessa possibilidade da morte é pensar sempre na ideia de que toda morte ela tem o seu valor na medida em que ela propicia a possibilidade da gente continuar vivendo. Da gente continuar vivendo e promovendo a vida. Ou seja, é por isso que a gente escreve livro, né, mano? É por isso que a gente escreve, né? Tem um livro que eu gosto muito, até foi o livro que eu comecei o meu clube de leitura esse semestre, que é o livro Baratas, da Scholastique Mukasonga, de uma autora de Ruanda. E a Scholastique, né, uma Tutsi, que a única sobrevivente de uma família de 37 pessoas, ela fala isso, né? O livro é a lápide que ela não teve para ofertar para a família, né?
porque os restos mortais nunca foram encontrados, mas é também a maneira de honrar a memória dos que se foram. Então, viver precisa ser necessariamente, né, Silvio, garantir o enterro dos nossos mortos, no sentido simbólico disso, como um elemento crucial da ideia da permanência deles, né? Um pouco como os mexicanos também fazem nos seus ritos, né? Lembrando e honrando aqueles que se foram, num certo sentido, eles permanecem vivos, né? Porque permanecem, enfim, sendo festejados à medida que nós celebramos e festejamos a existência, né? Eu queria falar agora falando um pouco de transcendência, eu queria falar um pouco sobre esse mundo virtual, né? Queria falar sobre esse mundo cibernético, queria falar sobre redes sociais, enfim, que é uma coisa que também acabou se tornando um tema para você, né? E a gente não pode descolar a violência de gênero do mundo real, né? Ou seja, os espaços virtuais, as redes sociais, enfim, eles, como você muito bem colocou aqui, eles não se dissociam da violência que as mulheres sofrem no seu cotidiano. A minha pergunta para você, né, sobre o que eu queria dialogar é o seguinte. Bom, você e sua filha, né, que é uma menina de 5 anos, foram vítimas de ameaças virtuais. E em junho você trouxe caso a público, né, que a gente falou um pouco a respeito disso. E como eu acabei de dizer que a gente não consegue descolar essa violência do mundo real, né? Ou seja, do mundo concreto, estou falando de mundo real, de mundo material, da vida material. Qual a relação que você consegue estabelecer entre o contexto político em que nós elegemos um presidente da República como este que nos governa e esta violência que você, né, na sua individualidade, a sua família foi vítima? Existe alguma relação entre um país, né, entre uma sociedade que permite a esse sujeito nos governar e essa violência que as mulheres sofrem e que é normalizada todos os dias, até pelas representações no imaginário, na televisão e no meio virtual? Olha, o papo foi tão bom, mas tão bom, que eu não consegui colocar tudo em apenas um vídeo. Guardei mais um pouquinho para sábado que vem. Nos vemos lá, tá bom? No Brasil, esse sistema de desinformação e de fake news, ele foi construído a partir de ódios reais da nossa sociedade. A questão é que sempre que alguém me acusa disso, é um homem branco reafirmando a sua própria identidade. Como é que você gostaria que sua filha falasse de você no futuro?